Mas aí quando ele está para ir embora, Chico fala: Emmanuel lhe faz mais uma pergunta. Eu não me lembro em inglês como é que ele só pergunta: você tem mais alguma pergunta a fazer? Só que dessa vez em inglês. E aí Clementino então volta para o Rio de Janeiro, e todos os dias ele mandava para o Globo notícias que realmente não tenho como desmascarar Chico Xavier, porque não há como desmascarar. Ele passa depois a ser um dos grandes amigos de Chico. Em 1936, Chico, já com a mediunidade desenvolvida, ele conhecia uma autora, uma médium espírita chamada Zilda Gama, que naquela época escrevia romances maravilhosos. E aí Chico então pede para Emmanuel se ele poderia psicografar alguns romances. Aí Emmanuel fala para ele: Chico, ainda não é o momento. Você ainda não está preparado mediunicamente e psicologicamente. Você está perturbado, Chico. Porque Chico tinha que cuidar da família. Era muito trabalho para ele. E aí Chico, então Emmanuel dá uma esfriada em Chico naquele momento. Ele dá uma esfriada em Chico. E aí passam-se 2 anos, aí já em 1938, Chico já mais calmo, mais tranquilo, a espiritualidade de certa forma conseguiu encaminhar a sua vida material, dando o mínimo necessário à sua família. Ele se encontra mais calmo. E aí Emmanuel então diz a ele: Chico, chegou o momento, se prepara. E aí ele vai então entrar num cinema espiritual para vivenciar há 2000 anos. Para vocês terem ideia, foram 6 meses, todas as noites, Chico então se envolvia na psicografia de há 2000 anos. Quem leu há 2000 anos aqui? É maravilhoso, né? A gente começa a ler, não para. É uma novela. Você começa a ler, você quer ler e continua. E aí, como é que ocorreu isso? Chico entrava de tal forma, era um processo de hipnose que Chico passava, que ele era transferido. Então Chico ficava como o autor e como o assistente de tudo que aparecia. Então ele via a cena e escrevia, vivenciava ao mesmo tempo. Vocês imaginam o desgaste emocional de você vivenciar? É como você ligasse a televisão todos os dias e alguém falasse para você: escreve tudo que eles estão falando. Imagina. E aí você se revolta com a novela, você se revolta. Chico chorava, se revoltava, brigava com Emmanuel. Emmanuel, mas não é possível, ele não pode sofrer desse jeito. Então vocês têm ideia de como era o vivenciamento. Foram 6 meses intensos para Chico, que Emmanuel tinha toda a razão, porque ele tinha que estar preparado para aquele momento. Aí, em 1941, outro fato, que aí Chico então vai psicografar Paulo Estevão, uma das obras preferidas de Chico. Falar de Paulo, o apóstolo maior, Chico se emocionava. Mas o mais interessante é que ele já trabalhava no Ministério da Agricultura, e ele saía à noite para ter mais tranquilidade. Lá na fazenda onde ele trabalhava, tinha um porão, e o seu patrão cedia para ele todas as noites esse porão, onde ele poderia se entregar e vivenciar Paulo Estevão. E toda noite, quando ele começou a escrever Paulo Estevão, aparecia um sapo, gente, enorme, sapão feio na porta. Chico foi entrar assim, deu olhada no sapo. Emmanuel: Chico, deixa ele aí. Aí Chico abria a porta, o sapo ia para um canto, ficava lá quietinho, a noite toda, as horas em que o Chico ficava psicografando. Na hora que o Chico terminava, Chico abria a porta, ou saía, o sapo saía e ia para o mato. Esse sapo acompanhou Chico, foi o companheiro de Chico durante esses quase 3 meses psicografando Paulo Estevão. Em 1943, gente, nós vamos entrar num processo. Chico recebe o espírito de André Luiz, e aí ele começa a psicografar Nosso Lar.
Quem já leu Nosso Lar aqui? Olha só. É difícil compreender, não é? Imagina Chico, que estava acostumado com os textos evangélicos, com as mensagens de amor do Cristo, começa a psicografar Nosso Lar. Chico ficou doidinho. Ele não entendia muito o que era o Airbus, o que era Ministério das Comunicações, a reserva da regeneração, o que era trabalhar, o que era hora, bônus hora no trabalho. Começa a levar para o Chico um conhecimento que ele não tinha, e Chico teve tanta dificuldade de entender que André Luiz falava, que Emmanuel e André Luiz, uma determinada noite, tiveram que retirar o Chico do corpo aqui, levar para Nosso Lar, para que ele visualizasse parte de Nosso Lar e ele vivenciasse para ele entender do que eles estavam falando. Não foi por mérito, Emmanuel disse, não foi por mérito não, foi por necessidade, porque estava tão distante da realidade do Chico. Porque como nós vamos falar que alguém inventou aquilo, como é que Chico poderia colocar da cabeça dele toda aquela história? Então foi um momento marcante, porque afinal Nosso Lar está chegando a quase 2 milhões de livros. Está em 1.820.000. Agora chegando o filme, nós não temos dúvida que até setembro nós vamos passar de 2 milhões de Nosso Lar. E aí em 1944 acontece algo que perturba Chico, que foi aquela situação da esposa, Dona Catarina, esposa de Humberto de Campos, que busca receber os direitos autorais dos 5 livros que Chico havia publicado por Humberto de Campos. Porque como ela recebia, Humberto de Campos era da Academia Brasileira de Letras, psicografava, escrevia livros, a família vivia dos direitos autorais, se viram no direito de receber. E aí a Federação Espírita Brasileira, que através de Miguel Timpone, o advogado que foi defender Chico, ficou numa situação constrangedora, porque assim, se diz que não é Humberto de Campos, correto, está dizendo que Chico seria um mentiroso. Ele não psicografava, mas todos sabiam que era Humberto de Campos. E se ele dissesse se efetivasse que era Humberto de Campos mesmo, seria aí possível de uma indenização por todos os livros, né, editados, teria que pagar os direitos autorais. Pô, Chico fica desesperado, porque se alguém viu lá no filme, o pessoal chega com a cartinha para o Chico, oficial de justiça, Chico fica desesperado, Emmanuel, eu vou preso, Emmanuel. Não, Chico, fica calmo. Fica calmo aí, não tem por que se desesperar. E dito e feito, 1 ano depois, o juiz então dá o julgamento finalizando, que a família não tinha direito, porque aquele que não está mais vivo, que pertence ao mundo dos mortos, não tem por que receber direitos autorais. Aí Chico, então, para evitar outros problemas, começa a colocar o nome assinar como Irmão X. Por isso que vocês têm lá, quando vocês veem, quem está chegando na doutrina agora, Humberto de Campos, Irmão X, é o mesmo espírito. E aí em 1947, Chico termina, graças a Deus, o 30º livro, que foi A Volta de Bocage. Bocage não é o poeta, não é aquele, era Manuel Bocage, que era um espírito que estava voltando. Então o livro foi psicografado por Manuel Bocage, foi o 30º livro. Então Chico, todo feliz, chega para Emmanuel, então estamos tranquilos, terminamos a tarefa. Aí Emmanuel fala, não, Chico, de maneira nenhuma, estamos apenas começando, teremos mais 30 livros. Aí Chico se desespera, mas não tem o que fazer com Emmanuel, e aí ele parte. Em 1948, um dado que a gente gostaria de